Olá a todos, me chamo Sofia Bezerra e junto com a Nayane Maíse vamos falar sobre as alterações séricas do sódio e como tratá-las. O sódio é um íon mais presente no meio extracelular, seu valor normal varia de 135 a 145 milimol por litro. Ele vai determinar a osmolaridade plasmática por essa fórmula e a osmolaridade plasmática varia de 285 a 295 miliosmol por litro. O controle do sódio vem do centro da sede e da produção de ADH, na tentativa de dissolver o sódio presente em nosso sangue, principalmente na condição de hipernatremia. Falando um pouco sobre hiponatremia, que é quando o sódio está abaixo de 135 miliequivalente por litro, é o distúrbio mais comum dos hospitalizados e é causado por excesso de água tanto por uma iatrogenia, que vem geralmente pelo soro glicosado, quanto a polidipsia, que vem em condições psiquiátricas, e pelo excesso do ADH. Se a hiponatremia for hipovolêmica, geralmente vem por causas sanguíneas, perda digestiva, perdas urinárias. Se for hipervolêmica, insuficiência cardíaca e cirrose. Lembrando que a hipervolemia vem no terceiro espaço, porque o paciente vai estar com edema. Dentro do vaso continua hipovolêmico. Também pode ser normovolêmico, que vem pelo CADH e pelo hipotireoidismo. A hiponatremia não hipotônica vem geralmente pela hiperglicemia e pelo uso de manitol na hipertensão intracraniana. A hiponatremia também pode ser isosmolar, que é geralmente por um erro de leitura ou por uma contagem de células que vão trazer essa osmolaridade plasmática, se confundindo com uma hiponatremia isosmolar. A clínica, se for menos de 48 horas, tem um curso agudo e vai cursar com sintomas de edema neuronal, como cefaleia, convulsão. E se for mais de 48 horas, já tem o curso crônico, então está compensado. O tratamento, se for hipovolêmico, soro fisiológico a 0,9%, hipervolêmico, restrição hídrica mais furosemida na tentativa de retirar o edema, né, com diurético de alça, e normovolêmico, restrição hídrica mais furosemida, que é o tratamento inicial da hipervolemia, mais um antagonista do ADH. Para fazer a reposição de sódio, ela só é feita na hiponatremia aguda e sintomática, por conta do risco de desmineralização osmótica. Então, só pode elevar 3 miliequivalentes por litro nas primeiras 3 horas e até 12 miliequivalentes por litro nas 24 horas. Primeiro calcula o déficit de sódio, usando 0,6 para homem e 0,5 para mulher. E aí, você vai saber que 1 grama de NaCl é igual a 17 mEq de sódio e vai entender quantos gramas de sódio esse paciente precisa. Então, um exemplo, um homem de 61 anos, 70 quilos, com sódio de 110, eu não posso aumentar 20, 30 de sódio nele. Eu preciso respeitar o limite, então nas primeiras 3 horas eu uso a fórmula do déficit de sódio com a variação de 3, que dará 126 mEq, e aí isso equivale a 250 ml de NaCl a 3% em 3 horas, e nas 20 horas restantes eu calculo pela quantidade restante dos 12 menos 3, que é a variação máxima que eu posso. Então, vai dar 380 mEq, o que equivale a 730 ml de NaCl nas próximas 21 horas. A hipernatremia consiste numa concentração sérica de sódio maior que 145 miliequivalente por litro. É menos comum, entretanto, é a mais grave, com a taxa de mortalidade que varia entre 40% e 60%. Toda hipernatremia é hipertônica, ou seja, sempre cursa com o aumento da osmolaridade plasmática efetiva. O tratamento da hipernatremia se baseia no seu diagnóstico etiológico. Se for uma hipernatremia hipovolêmica, ocorre em decorrência da perda de água livre e de sódio, podendo ser de causa renal ou extrarrenal. É preciso avaliar se o paciente está com estabilidade hemodinâmica e, caso ele não esteja, deve-se administrar soro Ringer lactato 20 ml por quilo até atingir a euvolemia. Por fim, é realizada a reposição de água livre. Mas se o paciente estiver euvolêmico, que acontece geralmente quando há perda de água sem haver perda de sódio, comum no diabetes insípidos ou também por perdas insensíveis de água, é preciso ser feita a reposição de água e tratar o diabetes insípidos.
Já na hipernatremia hipervolêmica, que ocorre quando há uma sobrecarga de volume por excesso de cristalóides endovenoso, por um erro de hemodiálise ou ingesta exagerada de sal, deve-se suspender então o aporte de sódio, repor o déficit de água e administrar diuréticos. Como guiar essa reposição de água e controlar os níveis de sódio no paciente? Primeiro, é preciso avaliar se existe alguma causa subjacente e, caso exista, deve-se tratá-la, como no caso dos fármacos, da hiperpotassemia, da hiperglicemia, da diarreia e da hipercalemia. Então, deve-se ser realizada a reposição do déficit de água livre. Esse déficit pode ser calculado por meio da fórmula descrita abaixo, e essa fórmula se baseia na concentração sérica de sódio e na quantidade de água corporal. Essa quantidade, no homem, é 60% do peso corporal, já na mulher corresponde a 50%. A administração da água deve ser feita muito lentamente, em um período de cerca de 48 horas, ou seguindo a variação de menos 10 milimol por dia, com o objetivo de evitar edema cerebral, que pode ocorrer se essa concentração de sódio variar de forma rápida. Mas existe uma exceção, que é a hipernatremia aguda por alta carga de sódio. Nesse caso, pode-se alterar de forma rápida a concentração sérica de sódio no paciente com segurança. Além disso, deve ser administrada água sem eletrólitos por via oral ou por sonda nasogástrica, e outra alternativa é a solução glicosada endovenosa. Por fim, também deve ser feita a reposição diária de água, e para isso é necessário calcular as perdas insensíveis, que são as perdas por sudorese, febre, respiração, já que o paciente entubado, por exemplo, acaba perdendo muito mais água. E deve ser calculado também a depuração de água livre, que consiste basicamente na perda urinária. Aqui estão as nossas referências.